Todo cheio. Nós hoje estamos aqui recebendo Sérgio Chibate. Ele é diretor, ele é ator, ele é produtor e mais um pouco. É um pouquinho de tudo, né? E humorista também. Tá nessa ordem. Tá nessa ordem. Então o currículo dele, ó, tá de perfeição. Então hoje o que não vai faltar é papo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ceci. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, de estar aqui com vocês. E vamos falar aí, vamos falar um pouquinho de tudo, né? Teatro, cinema, enfim, o que você me perguntar, eu tô... Porque aqui a gente não programa nada, aqui a gente faz tudo na hora. Vamos que vamos. Vamos lá falar um pouco do Sérgio. O Sérgio hoje, o que fez ele ser todo esse currículo aí? Bem, eu sempre falo que minha vida artística começou na dança, porque eu era muito fã, né, do Michael Jackson. Então eu imitava ele. Tinha até jaquetinha do Michael Jackson. Meu pai ficava me levando no canto para dançar. Enfim, eu tinha vergonha, sempre fui muito tímido para essas questões mais pessoais, né? E aí comecei a fazer enfim, comecei a curtir esse lado musical, né? E depois passou um tempo, aí já com meus 16 anos eu conheci o teatro na escola, né? E lá montei um espetáculo nível amador, né? E foi aí que eu me descobri, né? O pessoal fala muito, né? Que o mosquitinho me picou, né? E nunca mais parei, né? E aí eu cheguei fazendo várias coisas. Aí fiquei 30 anos numa companhia, né? Até o ano passado, na verdade, onde eu aprendi muitas coisas, né? Fiz muitos trabalhos. Enfim, um aprendizado na prática, além de, claro, ter corrido atrás para estudar, né, arte dramática, tudo. Fiz circo por um período também. E depois, né, da pandemia para cá, eu cheguei assim, já fazia trabalhos, né, que era comédia, né? Então você faz um texto de comédia, personagens que são escada para os colegas, que são os personagens engraçados, mas da pandemia para cá que eu comecei a fazer humor. Que eu senti a necessidade de fazer algo, porque naquele momento todo mundo não sabia como é que ia ser as coisas. E eu precisava de uma válvula de escape. E eu achei, né, até na época meu amigo me falou, faz aqueles aplicativo TikTok, né? E foi lá que eu fiz os vídeos. E aí surgiram personagens lá. Eu já tinha dois, que eu já fazia no teatro corporativo, que eu já fazia há um tempo. E depois eu comecei a desenvolver outros personagens que estão aí. Então, tem uma que é carro-chefe hoje. Um dia ela vem aqui. Então o Michael Jackson se inspirou para você dar andamento no seu talento? Sim. Eu acho que ele, por ser a dança, né, dançava muito. Coreografia, por ser um artista negro. Então, um menino de 7, 8 anos, né, 6 anos, 7 anos, se identifica, né, vendo um artista internacional, famoso, né, com as músicas que eram super chiclete, quer dizer, chiclete não, são super, até hoje, e tinha aquela questão das coreografias, inclusive o Michael Jackson foi o primeiro a colocar, a ter como se diz, um curta-metragem, né, o Thriller, 11 minutos para lá, 13, 11 minutos de vídeo, de clipe, foi o primeiro vídeo, curta-metragem e também ao mesmo tempo clipe, que até então nunca faziam, né? Então isso tudo é um menino né, eu vejo hoje, né? Hoje é mais um homem, né? Eu vejo que ele foi a grande inspiração minha para a arte. O meu pai, né? Não posso também deixar de falar, meu pai era dançarino, meu pai dançava. Meu pai era autodidata, né? Ele aprendeu a tocar alguns instrumentos sozinho, né? E ele dançava, ele ensinava as pessoas a dançar dança de salão, né? Bolero, tango, enfim. E então esse lado, essa veia artística já, de certo modo, já existia
né, na família do meu pai, né, e acho que eu herdei, né. O meu irmão do meio, ele tem uma voz maravilhosa, só que ele não quis seguir para a área, mas ele canta, mas essa voz de pagodeiro, né, e o meu irmão caçula, que é o Sidney do meio, e o caçula, que é o Ed, que, beijo Ed, ele escreve muito bem, ele é muito bom com as palavras, com o texto, né, ele até chegou a escrever para mim já no passado. Então, de certo modo, você vai verificando que tinha já algo da arte, né, próximo de mim, né? E aí eu Então, fui seguindo. família de artista, tem o dançarino, tem o ator, tem o cantor e tem o produtor. É o ator doado, que sou eu às vezes. Ator doado. Eu brinco às vezes que essa vida artística, né, ela é uma montanha-russa, né? Tem um amigo meu, né, fala que é um sacerdócio, né, ser ator, ser artista, ser cantor, ser humorista, ser músico, porque no nosso país a arte não é valorizada como deveria. Verdade, o Brasil Né? não o esporte mesmo. com o tempo se valorizou um pouco, né, que também antigamente os jogadores de futebol não ganhavam nada. Você ganhava só Que nem agora que está se valorizando mais o futebol feminino também um pouco. Também, né? E a Marta, né, levantou a bandeira. E agora está numa outra pegada agora tem campeonatos, enfim. Mas eu vejo que é muito importante, né? Tudo que. Tem muitas barreiras. Infelizmente no Brasil tem muitas barreiras para poder dar oportunidade a muitos artistas. Que eu acho que se no Brasil tivesse tantas oportunidades que tem lá fora, hoje você nem estaria aqui, estaria fora viajando. Você vê que um artista, um ator nos Estados Unidos, se ele fazer um personagem, um trabalho bacana, ele estoura. Estoura. Rapidamente. Entendeu? Né? E aqui não. Aqui já é um pouco mais difícil, né? Mas aqui também é uma outra linguagem, lá é mais o audiovisual voltado para o cinema, né? E aqui já é o forte, ainda a novela é a grande vitrine para os artistas, né? Quando você faz uma novela, você tem uma divulgação maior da sua imagem, né? E aí, claro, é o efeito cascata, vai puxando, você vai recebendo convites para filmes, né? Que podemos entrar nessa área também. E é isso, né? Eu acho que a vida do artista, ela é oscilante, mas ao mesmo tempo, ela é prazerosa. Porque o artista, ele vive os aplausos, vive também do retorno financeiro, obviamente, né? Hoje em dia não tem como só vir de amor a arte, mas o que alimenta o artista é o retorno do público, né? Da plateia, enfim, que está lá prestigiando o seu trabalho, está valorizando o seu trabalho, está comentando, né? Está reconhecendo o seu trabalho. Isso é muito bacana, né? Eu assim, teve alguns momentos que eu fiz uns trabalhos aí que a plateia, depois fica doida para conversar com você, porque ela gostou daquele trabalho, do conjunto, e gostou da sua atuação. E isso não tem nada mais gratificante para um artista do que você ter o reconhecimento, né? E o público vir até você e bater um papo, e fazer essa companhia que eu fiz parte durante 30 anos, que é a Companhia Os Mamulengos. Trabalhava muito com teatro escola, que fala, né, hoje em dia, que leva os alunos ao teatro. E lá tinha muito, como se diz, bate-papo depois do espetáculo. E aí você vê as pessoas, né, alunos que às vezes iam com a melhor roupa para assistir, que tem escolas que eram bem distantes, quase em área rural, e iam até o teatro pela primeira vez, algo importante, né, o teatro, o cinema, enfim, eu estou falando do teatro, que é o que eu mais fiz nesses 30 anos, né? E você vê que aquela criança se preparou para ir para o teatro, conheceu o teatro, ficou deslumbrada com o teatro, ficou mais deslumbrada ainda com o espetáculo, né, que eram textos nordestinos que nós fazíamos, né? Texto do Ariano Suassuna, Lisbelo Prisioneiro, enfim, trabalhos os que mais se destacaram nesses anos. E a criança ficar, depois ter o bate-papo, e ela poder tirar foto com você. Então era aquele fuzuê,
saudável, aquela baguncinha no palco, os alunos, tudo pra lá e pra cá, que a gente tinha foto com os atores, com as atrizes. E você vê o brilho nos olhos das crianças, né? Dos adolescentes também, não é só criança, né? 13, 14, 12, até o EJA, né? Também pessoal mais adulto mesmo. Está, assim, feliz por aquele momento, por aquela oportunidade. Então, o teatro, né? Ele traz diversão, traz informação, traz reflexão, né? E traz também até dar umas cutucadas de vez em quando nas questões aí que a gente sabe, né? Tem uns espetáculos que são mais, vamos dizer assim, um cunho mais social, político, né? Para dar uma cutucadinha, mais tem uns trabalhos que rolam aí, mas que tem tudo a ver, porque igual o jornal, é informação para as pessoas que compram o jornal, que existe jornal ainda, né? Mas o cinema, o teatro, né? O circo, a TV, ela está lá para informar, né? Para informar de um modo direto, às vezes na linguagem das pessoas, né? Tem uns trabalhos que eu faço aí que depois, quando entrar no assunto, eu vou falar sobre eles, que tem um cunho social, né? Muito forte e que a gente levanta a bandeira, né? Para cutucar mesmo. Porque... Então a gente não sabe, mas o teatro eu acho que exige mais do ator, né? Porque eu pelo menos que eu vejo na TV, você ainda tem como consertar ali, consertar aqui. Agora o teatro não, você tá ali ao vivo, tá dando o seu melhor, se errar, todo mundo vai ver ali o erro, porque não vai ter como voltar atrás. Eu vejo que, eu sempre falo que tem o tripé, né? Tem o teatro, o cinema e a TV. E você sabe que a ordem, né, dos três é teatro, cinema e depois TV. Enfim. E aí... Opa, isso aqui é pra mim? Às vezes pode ser pra mim. Mas enfim. Então, a base do tripé é o teatro. O teatro é o mais antigo que existe. Vixe, vem lá, greco-romano para trás, enfim. Tem onde não existia tecnologia ainda. Então, o teatro é antigo. Ele é a base da interpretação. Né? Você quer fazer uma boa atuação na novela, que é um outro segmento, ou uma interpretação no cinema, que é uma outra pegada, né? São formatos diferentes, né? Mas o teatro é a base. É lá que você vai aprender, você vai desenvolver a arte de interpretação. Né? E aí depois surgiu o cinema mudo, né? Charlie Chaplin. Depois veio o cinema colorido, preto e branco, né? O cinema preto e branco veio colorido. E na mesma época que estava surgindo o cinema, né? O cinema estava rolando já, né? Que as casas de cinemas no interior, nos estados, enchia os cinemas, né? Porque a sensação chegou à televisão. Tanto é que tem algumas cidades, né? Que tem um Cine Hollywood, que é um filme muito bacana que retrata isso, que a TV chegou na cidade. Só que estava na praça a TV lá. E a TV, ela estava questionava se a TV, será que a TV vai derrubar o cinema? Não, é outro segmento. Porque a TV, né? A TV é mais, como se diz, o pessoal fala muito, né? Patrocinador que banca tudo lá, emissora, tudo controla. O cinema é o diretor, o autor, né? O diretor, ele que comanda tudo no cinema. E no teatro é o ator. Ele que é a essência de tudo. Ele que vai direcionar. Porque teatro é tete a tete. Não vai voltar? Volta. O cinema é assim. Cenas, um curta que eu fiz, pelos trabalhos audiovisual que eu fiz, né, que era o De Perto Ninguém é Normal, um curta de 12 minutos, demorou-se 12 horas para gravar. E isso porque os atores todos eram bons e não voltou muitas vezes. Mas na TV, principalmente na TV, volta-se muitas vezes. Né? Então o teatro não, você não pode voltar. Se você der um branco, você tem que improvisar. Tem que improvisar na hora. Ou tem que estar alerta pro colega dele. No teatro quem manda é o ator, porque não tem como. O diretor ele dirige lá, te dá o norte, né? Dirige, né? Mas é o ator que é o dono da verdade ali. Começou, deu o terceiro sinal, você vai. E aí não pode ter buraco, não pode ter esquecimento,
né? Mas é claro que isso pode acontecer. Pode acontecer. somos humanos, né? Mas você tem que estar, assim... Já tem que Tá saber atento. o que vai falar no improviso. E aí a pessoa, o colega vai te dar deixa, às vezes você pega, às vezes não. Mas o público nunca vai, como se diz, ele não sabe como é que é a peça. Então, o que não podemos deixar é mostrar que está lá, né? Tem que deixar processando. o barco levar, né? Você tem que improvisar até você buscar o texto de novo, de alguma forma, e dar continuidade.